Amém? Senta um pouquinho, querido. Obrigado, meu irmão. Eu não sei você, mas eu sei que Deus ele me incomodou tanto nessa noite. Grandes coisas já aconteceram neste lugar, querido. Deus ele não depende de mim, ele não depende de você para realizar o que ele quer, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje é um dia especial para mim. Faz mais ou menos 3 meses desde a última ministração neste lugar. E como muitos sabem, eu, minha esposa, minha casa passou por uma luta muito grande durante 72 dias com a minha sogra. Foram 72 dias frequentando o hospital, 72 dias crendo tão somente que Deus é bom o tempo todo. E uma das coisas que ela falou para mim e para minha esposa antes de fazer a cirurgia, disse: não deixe de fazer a obra por nada. Setenta e dois dias no Hospital Português. Só Deus sabe a alegria e a gratidão que nós temos por cada vida que orou, por cada pessoa que nos deu uma palavra, por cada abraço, por cada ligação, por cada mensagem, por tudo aquilo que Deus fez, por cada doação de sangue. Querido, eu não poderia iniciar essa pregação de hoje sem agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui. E o Senhor me incomodou muito nos últimos dias, porque há dores muitas vezes que nos tentam paralisar. Mas assim como o tema da palavra de hoje, o Senhor falou: persista, não pare, continue, não há tempo para ficar parado, vá adiante. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha sogra, o Senhor achou por melhor levar ela, e glórias a Ele por isso. Nós oramos, intercedemos, jejuamos, fizemos propósito, e o Senhor fez como era melhor. E muitas vezes o que é melhor para Deus, aos nossos olhos machuca, dói, mas o Senhor sabe o que faz. E em momento nenhum nós chegamos a perguntar a Deus o porquê do Senhor estava fazendo aquilo, mas estava agradecendo ao Senhor. E eu me lembro que 2 dias antes dela partir, uma médica chegou para a gente e conversou com a gente e nos deu uma notícia, disse: olha, não tem mais o que fazer. E nós entramos na UTI, eu e minha esposa e meu sogro, e me vinha um louvor que o Senhor tocou naquele momento, e só saía da minha boca. Dá lá por favor, Patrick. Feche teus olhos, querido. Isso mais uma vez, querido. Queremos o teu nome engrandecer.
Independente da situação que você esteja vivendo, engrandeça o nome de Deus. Independente da situação adversa, engrandeça o nome de Deus, persista. Abre por gentileza, Mateus 15, versículo 21 e 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. A palavra de Deus fala assim: E partindo Jesus dali, ele foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, gritou para ele dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não respondeu uma palavra. Vindo ele, os discípulos pediram-lhe dizendo: Manda essa mulher ir embora, porque ela está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorando, diga adorando, disse: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja assim, isto como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Pai, em nome de Jesus, a tua presença ela é real neste lugar, Deus. O Senhor não precisa de mim para fazer nada. Pai, a tua palavra por si só, ela transforma, ela liberta, ela restaura. Mas Deus, que nessa noite não seja eu, seja o Senhor falando aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Deus amado, que seja impactante assim como foi na minha vida, Deus, mas para a honra e glória do teu nome, porque nós estamos aqui, Deus, para te honrar e te adorar, em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero começar, querido, a palavra com uma pergunta: qual é o tamanho e persistência que você tem? Você é uma pessoa que persiste ou você é uma pessoa que desiste das coisas? Você é uma pessoa que inicia algo e conclui, ou você é aquele tipo de pessoa que inicia, chega na metade do caminho, aparecem contratempos, aparecem situações, aparecem empecilhos e você acaba simplesmente deixando de lado e parando? Porque muitas vezes acabamos sendo os dois tipos de pessoas. Tem coisas que nós não abrimos mão e corremos atrás, mas tem coisas também que muitas vezes na metade do caminho a gente para e abandona. Mas Deus não quer que sejamos assim, porque o Senhor, Ele sempre tem algo a nos ensinar. E os empecilhos que acontecem na nossa vida servem justamente para que nós possamos crescer, amadurecer, avançar. Muito foi falado aqui no domingo, as duas pregações. E a última pregação, a palavra do pastor Leandro falava atravessando o vale. E atravessar o vale, atravessar o deserto, esses dois tipos de situações, só existem duas opções: ou você atravessa e sai dali transformado, ou você vai morrer no mesmo canto. Porque deserto, tribulações, provações, empecilhos vão aparecer todos os momentos. Mas diga: eu não vou parar. Se você estava parando até hoje, eu declaro em nome de Jesus, você não vai parar. E persistir significa continuar a fazer algo, mesmo diante de dificuldades, obstáculos, faltas, empecilhos. Persistir é a capacidade de conseguir seguir em frente, independente dos desafios que surgem no caminho. Quando a gente reflete, querido, sobre o encontro de Jesus com essa mulher cananeia,
que a gente acabou de ler nesse texto de Mateus 15, do 21 ao 28, Marcos também narra essa passagem no capítulo 7. Nós somos confrontados por questões profundas sobre a fé e a determinação que essa mulher tinha. Essa mulher tem muito a nos ensinar sobre não parar, mesmo mediante as situações que surgem na nossa frente. Essa história ensina lições valiosas sobre o que significa acreditar e mesmo diante dos desafios que aparentemente são impossíveis, nós teremos que continuar avançando. A palavra do Senhor fala que Deus ele não se agrada dos que retrocedem. E nós devemos deixar de lado toda bagagem que muitas vezes nos traz peso, para que nós possamos ir adiante daquilo que Deus quer para a nossa vida. Se você chegou hoje aqui, o Senhor tem algo a dizer a você. Desistir é para fraco, mas persistir e avançar, só os fortes conseguem. Antes de a gente chegar nesse contexto aqui, dessa mulher que a gente acabou de ler, antes de Jesus encontrar com essa mulher cananeia, ele estava focado em cumprir o propósito que ele tinha. E o propósito de Jesus sempre foi levar as boas novas a todos aqueles que estavam precisando, a todas aquelas pessoas que passassem pelo caminho dele ou que simplesmente se encontrassem com ele. Jesus ele tinha o foco de: eu vim mostrar o reino de Deus. E ele havia acabado de realizar muitos milagres. Eu sempre falo isso, eu amo ler os evangelhos porque Jesus, ele encanta com tudo aquilo que ele tinha e que ele sempre fez mediante as pessoas. Mas esse Jesus que está sendo falado aqui, hoje ele também está aqui, querido. E os milagres não acabaram. Hoje é quinta do clamor e foi falado: se você acredita, você recebeu cura, toma posse em nome de Jesus e sai daqui pulando. Mesmo que as situações não pareçam, mesmo que você esteja sentindo alguma coisa no seu corpo, você não vive pelo que você sente, você não vive pelo que você vê, você tem que viver pelo que você crê. Muitas vezes o diabo ele tenta jogar em nossa mente situações, sofismas, mentiras que tentam nos tirar do foco. Quantas vezes nós sentimos algo em nosso corpo e digamos: está passando, está doendo, e às vezes é só mentira de Satanás. Quantas vezes Satanás tem colocado empecilhos em nossa frente para nos paralisar, e a gente acaba dizendo: eita, foi Deus que jogou isso aqui, eu tenho que parar. Querido, tenha discernimento de espírito e coragem para avançar, porque no momento certo, se for para você parar, Deus vai dizer a você, Deus vai mudar a sua rota, mas Ele vai fazer o que for preciso, porque o Senhor, Ele sempre tem uma estratégia para que nós possamos chegar ao nosso alvo. Jesus estava focado em cumprir o propósito dele, e ele havia feito inúmeros milagres, curado cegos. Iniciamos lá em casa, eu, minha esposa e Levi, para a gente fazer devocional sobre o livro de Marcos, e é fascinante, quando Jesus ele recebe o Espírito Santo, depois de ser batizado, ele inicia o ministério dele, querido, vê-lo, indo de encontro às pessoas, chega assim: ó, seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, olha, o reino de Deus ele é assim, vem para cá comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Ele sempre tinha algo a avançar. E Genezaré foi o lugar justamente antes de Jesus ir para Tiro e Sidom, onde ele estava curando pessoas. E naquele lugar ali, se você ler depois, no finalzinho do capítulo 14, você vai ver pessoas levando doentes até Jesus e dizia assim: deixa pelo menos ela tocar na orla do teu manto, deixa pelo menos ela conseguir tocar num pedacinho do teu vestido. Se a orla do manto dele cura, imagina a presença dele. Se a orla do manto dele traz transformação, imagina o Espírito Santo dele dentro de você. O que ele é capaz de fazer.
E Jesus, naquele lugar, curando pessoas, o que eu acho interessante é que, mesmo depois de tanta demonstração de poder, ainda levantaram pessoas para criticar Jesus. Está enfrentando críticas, querido? Continua. Está se levantando pessoas para te fazer parar? Continua. Está ouvindo palavras que está machucando, está ferindo? Continua. É prova que você está no caminho certo. É prova que você está na direção certa. E a Bíblia fala aqui que escribas e fariseus, homens que escreviam a lei, mestres da lei, saíram de Jerusalém e foram até Genezaré. E eu fui pesquisar quantos quilômetros dava, porque sair daqui de Paulista para Jardim Paulista é pertinho, mas sair de Jerusalém até Genezaré dava em média 188 quilômetros, onde pessoas se levantaram e foram até Jesus simplesmente para levar críticas para ele. E não era críticas, porque você fez coisa errada, não. Chegaram para Jesus e disseram assim para ele: os teus discípulos comem sem lavar a mão, O interessante é que quem deveria estar preocupado em aprender para copiar e fazer da mesma forma, estava preocupado em criticar. O interessante é que essas pessoas que eram sabedores da palavra, conhecedores da palavra, que escreviam a palavra, que tinham que fazer o que era certo, foram aqueles que se levantaram para criticar. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Religiosidade não leva a lugar nenhum. Quantas pessoas que você conhece que são religiosos suficiente para simplesmente saber criticar? E esses religiosos nessa época aqui foram até Jesus para dizer: os teus discípulos não estão lavando as mãos não, isso é um costume antigo. Muitas vezes pessoas perdem a bênção por olhar aquilo que é fútil, aquilo que não tem valor. Muitas vezes saem das suas casas para vir à casa do Senhor simplesmente para criticar. Lá é parede preta, lá o pastor foi pregar, cantou e desafinou. Lá tem máquina de fumaça, para quê? Lá tem jogo de luz. E o Espírito Santo fazendo o milagre dele, o mover dele. E o Espírito Santo curando, libertando pessoas. E o povo preocupado: porque está quente. Porque o som está muito alto. Porque a bateria. Porque o teclado. Porque a guitarra, querido. Preste atenção naquilo que vai transformar a tua vida. Dessas situações sempre vai se levantar pessoas para tentar parar, porque quem não é transformado, quem não tem a presença de Deus, sempre vai estar preocupado com aquilo que não tem valor. Jesus pega, rebate aquelas situações, porque veja, Jesus estava pregando para judeus, Jesus estava levando a palavra para o povo de Israel. Só que chegou um momento que o povo de Israel não estava dando valor, foi criticar ele. Jesus pega e diz: vou ali em Tiro e Sidom. Bora, entra aqui. A gente pega, vai lá no outro lado lá. Só que Tiro e Sidom eram duas cidades portuárias e ela tinha muito dinheiro. Eram pessoas que essa cidade era famosa pelo seu comércio marítimo. Pessoas de todos os tipos passavam por aquela cidade. E Roma tinha uma influência muito grande nessa cidade. Então aquela cidade tinha costumes pagãos, eles se viam a vários deuses. Eles eram pessoas arrogantes, cheios de si. Porque eu tenho dinheiro. Quantas pessoas que você conhece que é assim? Porque o meu Deus é o dinheiro, se eu tenho dinheiro eu tenho tudo. E Jesus vai para onde? Para justamente Tiro e Sidom. No livro de Marcos fala que Jesus pede e entra em uma casa, aí diz assim: diga a ninguém não, eu só quero ficar aqui. Só que eu vou dizer uma coisa a você, viu? Quando a gente fala assim, diga a ninguém não, acabou-se. Ativa a língua do povo. Diz: olha, aquele cara que estava pregando ali, ele está aqui, ele chegou aqui na cidade. Olha, aquele homem que estava transformando pessoas, que estava andando sobre o mar, que curou simplesmente com a orla do manto dele, ele chegou aqui na cidade. E Jesus entra naquela cidade. Aí a mulher
que a Bíblia não relata o nome, a mulher que simplesmente é conhecida aqui, na minha versão, como a mulher cananeia, ela vai em direção de Jesus e começa a gritar, e começa a clamar, e começa a gritar desesperadamente, porque ela tinha uma necessidade que precisava ser transformada. E a gente, na presença de Deus, muitas vezes tem vergonha de dar glória a Deus e aleluia. A gente tem vergonha simplesmente de abrir a nossa boca e dizer assim: aleluia, glória ao Senhor. E olha que nós somos transformados, viu? E aquela mulher começou a gritar para Jesus, e foi justamente em direção a Ele. Só que, vocês parando aqui um pouquinho, você consegue sentir a dor dessa mulher? Você consegue sentir a aflição que aquela mulher passava, porque ela tinha um problema no lar dela? E quantas pessoas que estão aqui hoje, que têm problemas em seus lares, que precisam de uma transformação, ou você que está assistindo na live, todos nós precisamos de uma transformação do Senhor na nossa casa, querido. Mas muitas vezes nós ficamos calados. Queremos falar para pessoas que não têm poder nenhum para transformar a nossa vida, enquanto o Senhor está o tempo todo disponível, dizendo: ei, meu filho, eu estou aqui, abre a tua boca, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Ah, você está precisando de quê? E a gente assim. Enquanto a mulher que era considerada não da linhagem do povo judeu, gentia, os cristãos ficam: não vou falar, eu não quero. Ele sabe, mas Ele quer que você expresse, abra a tua boca. Começa a ser alguém que coloca para fora e chega diante do Senhor e tem relacionamento, porque quando você fala com Jesus, dá a oportunidade de Ele falar com você. Isso é relacionamento, querido. Muitas vezes o cristão não recebe a cura, o seu milagre, porque não tem relacionamento com Deus. Relacionamento é algo primordial, principal entre duas pessoas. Se eu estiver dentro do meu lar e não falar com minha esposa, não falar com meu filho, minha casa vai estar totalmente destruída. Mas e Jesus? Eu não preciso falar com Ele. Basta simplesmente vir ao domingo, ou à quinta-feira, ou qualquer outro culto que tenha durante a semana, que Ele vai transformar minha vida. Eu acho que esse tempo de evangelho fútil já passou. A gente não pode viver assim, dessa maneira. Esqueça pregadores que vão massagear o teu ego. Esqueça palavras que vão simplesmente encher a tua bola, tirar Jesus do centro e colocar você como centro. Nós não somos o centro. Como diz a placa dessa igreja, Cristo, Ele é o tema, Ele é o centro de todas as coisas. Se não for Ele, não serve, não dá. Quando a gente lê os evangelhos aqui e vai passando, a gente vê que aquele povo era acostumado a viver em situações difíceis, viver com pessoas endemoniadas. Jesus, assim que recebe o Espírito Santo, que ele entra numa sinagoga, ele chega lá, tem um cara com espírito imundo gritando dentro da igreja, e ninguém fazia nada. E Jesus vai diante dele, expulsa aquele demônio. Porque não existe lugar para dois deuses. Não existe lugar para Deus e o diabo. A casa do Senhor, aqui tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Se entrar alguém endemoniado aqui, a gente vai abraçar, vai orar por essa pessoa, vai repreender, expulsar o demônio. Mas aqui não é lugar para ficar demônio, não. Aqui é lugar de a gente ser transformado o tempo todo. Jesus chamou você e a mim para fazer isso, querido. Não tenha medo, não. Porque muitas vezes a gente não tem aquela prática, me veio aqui no pensamento, uma vez que a gente foi para um luau lá na praia.
o pastor Lama foi evangelizar enquanto estava acontecendo o luau e um senhor se aproximou. E quando ele chegou perto de mim, do pastor Lama, que a gente estava conversando, esse homem começou a se manifestar. Só que estava rodeado a praia todinha, cheio de gente, e a gente bem discreto, repreendendo, orando por ele. Aí chegou um momento que esse senhor saiu de perto e sentou. E eu e o pastor Lama começou a continuar a conversar, mas de olho no irmão que estava ali. Daqui a pouco o irmão volta de novo. E a gente repreendendo, orando por ele. Chegou um momento que eu disse assim: peraí, pastor, vem aqui, me ajuda aqui, a gente vai fazer uma intercessão. O pastor olhou assim e fez: o que foi? Aí quando eu fiz, ele olhou para o homem, ele pegou o homem e se abraçou com o homem. Daqui a pouco, imagina, o pastor Leandro tem quase 2 metros de altura. Cai o pastor Leandro e o homem na areia. Aquilo que a gente estava bem tranquilo, tentando fazer discretamente, o diabo queria conseguir chamar a atenção dele. E a gente começou a interceder por aquele homem ali. Ao final da oração, aquele homem foi liberto. E quando o espírito imundo que estava nele saiu, ele: onde eu estou? O que aconteceu? Aí o pastor Leandro fez: calma, fale comigo assim: eu aceito Jesus, eu declaro Jesus. Ele: eu declaro Jesus. Pronto, o senhor está com fome, o senhor quer comer, vem cá, coma aqui um pouquinho. Porque não há lugar onde o Espírito Santo de Deus está para demônio nenhum. E nós temos que estar preparados justamente para fazer isso. E aquela mulher chega diante de Jesus no versículo 22 dizendo assim: Jesus, tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, a minha filha está severamente atormentada por um demônio. Onde é que era o problema dela? Diga: em casa. Só que não apenas em casa, precisava de uma transformação na vida dela também. E Jesus pega e se cala. Jesus não dá uma palavra. E aquela mulher fala algo que é interessante de saber. Quando ela usa essa expressão: tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi, aquela mulher estava dizendo: olha, Jesus, coloca o teu coração no meu problema, porque eu estou precisando e eu tenho certeza que o Senhor tem autoridade suficiente para transformar. Essa expressão, filho de Davi, era algo que só quem acreditava é quem acreditava que Jesus era o Messias esperado. Você vai ver ela através do cego Bartimeu, gritando desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E só sabe a dor quem está passando. O interessante é que aquela mulher, ao falar isso, ao gritar, ela não parava de falar. Os discípulos se incomodaram com aquela situação e disseram assim: ô Jesus, essa mulher é embora. Essa mulher está gritando aqui atrás de nós. Só que Jesus, ele não perde uma vida sequer. Ele não abre mão da tua vida por nada. E ele chega para aquela mulher e diz assim: olha, versículo 23, mas ele não respondeu nada. E vindo ele, os seus discípulos pediram: vá assim, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. Versículo 24, mas ele respondeu, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu vim para o povo judeu, eles que foram perdidos, eles que estavam separados espiritualmente, eu vim para essas pessoas. Só que Jesus, ele não fala isso com uma forma arrogante. Jesus muitas vezes nos testa para saber até onde nós iremos perseverar. Porque em outras pessoas, poderíamos dizer assim: ó, eu vim te pedir ajuda, e o Senhor simplesmente diz que não vai me ajudar não, porque só quer saber do povo de Israel, vamos embora. Humildade move o coração de Deus. Aquela mulher, ela tinha tido um encontro com Jesus naquele momento, e a vida dela já estava começando a ser transformada. Se a gente olhar para aqui agora, a gente já pode dizer que aquela mulher já era uma nova convertida. E ela já tinha a sua vida
iniciado a mudança necessária para ela entender que muitas vezes ficar calado é melhor do que falar besteira. Ela teve a humildade de simplesmente dizer assim, versículo 25. Então ela veio e, adorando, disse: Senhor, me socorre. Senhor, diante de ti, ajoelhada na tua presença, eu quero te dizer: socorre a minha vida, muda a minha história, muda o meu caráter, me ajuda, porque sem o Senhor não posso fazer mais nada. Imagina você, querido, na casa daquela mulher, a filha dela estava possessa, estava sendo manipulada por espíritos malignos. Imagina a dor daquela mulher, querido. Quem é pai e mãe sabe que, olha, mexe em tudo, mas mexer com os filhos, a gente vira um leão. Mas aquela mulher estava diante de Jesus dizendo assim: olha, eu preciso, além da transformação da minha filha, eu também preciso que o Senhor me socorra. Talvez você esteja aqui hoje, orou por alguém que estava precisando de transformação lá fora, mas eu quero dizer, o Senhor quer também transformar a tua vida. Porque o Senhor, Ele não abre mão de você, nem de quem está lá fora. E aquela mulher chega diante de Jesus assim: Jesus, me socorre, muda a minha vida, eu estou precisando, Senhor. E adoração é algo que quando chega até o trono de Deus, querido, os céus param só para ouvir o que você tem a dizer. Quando você chega na igreja, que você larga tudo, abre mão de tudo, fecha seus olhos e começa a adorar o Senhor, o reino celestial inteiro está trabalhando ao teu favor. Muitas vezes você está com a vida toda destruída, chegou aqui cansado, entristecido, e Deus está dizendo: não, fica tranquilo, meu filho, enquanto tu me adora, eu estou transformando a tua casa. Fica tranquilo, meu filho, enquanto tu está me adorando, eu estou libertando aquela pessoa que está lá fora, que você tanto ora por ela. Fica tranquilo, meu filho, enquanto você está me adorando, eu estou resolvendo aquela causa na justiça que você, há anos que você sofre e corre atrás por ela. Porque a adoração, ela move o reino celestial. E agora vem uma frase que para muitas pessoas é muito forte. E logo quando eu lia a Bíblia, eu dizia assim: rapaz, Jesus, ele foi muito áspero com aquela mulher. Versículo 26, ele chega para ela assim, ó: não é bom que tomar o pão dos filhos e lançar eles aos cães. Agora, diga uma coisa: se você ouvisse de Jesus, o que é que você faria? Se você ouvisse Jesus dizendo para você: não é interessante eu tomar o pão do filho e lançar para os cães, não. Tenho certeza que muita gente iria embora. Só que entenda, o pão aqui está ligado diretamente à bênção, à resposta, à provisão, ao cuidado de Deus. Filhos era justamente o povo pelo qual Jesus havia iniciado aquele propósito, os judeus. E cães era uma expressão que era muito utilizada naquela época, referente a quem não era judeu, a quem era gentil. Então a gente lendo novamente, traduzindo tudo isso, a gente faz assim, ó: não é bom tomar a bênção dos filhos de Israel, dos judeus, e lançá-la aos gentios. Jesus não estava dando uma resposta para dizer assim: mulher, eu estou te chamando você de cachorro, não. Jesus estava dizendo naquele momento ali: olha, mulher, eu vim para aqueles que estavam lá atrás. Mas se a gente chegou aqui nesse contexto, a gente viu que aqueles para quem Jesus veio havia rejeitado ele. João 1, salvo engano, versículo 11 fala que eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram. Diga glória a Deus por isso.
porque deu a oportunidade de chegar até mim e você. E chega naquela mulher, diante daquela situação todinha, justamente a oportunidade dela dizer assim: Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Mais uma vez ela mostrou humildade na sua resposta. Quando a gente é humilde, toda soberba vai embora. A palavra de Deus fala que a soberba precede a queda. Os soberbos não recebem resposta de Deus. E aquela mulher simplesmente diz: Senhor, tá certo, eu entendo, mas deixa eu pegar pelo menos um pedacinho disso aí que está caindo da mesa, porque a minha vida ela precisa ser transformada, a minha filha em casa está precisando. E Jesus automaticamente, ao ouvir aquela situação, ao ouvir aquele discurso dela, Jesus ele se compadece daquela situação e diz: realmente, você tem um propósito, você persistiu. Você é diferente dos outros, você está aqui, porque por muito pouco outras pessoas podiam até ter ido embora, mas você não desistiu. Se você está na casa do Senhor até hoje, lutando, orando, persistindo, aguarda, porque tem um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Vai chegar o momento que vai chegar a resposta da tua bênção, vai dizer assim: ah, tu conseguiu, foi? Foi, porque eu persisti, eu não desisti. Eu estou aqui o tempo todo orando e o Senhor me abençoou. Porque, querido, vou dizer uma coisa a você: fácil não é não. Muitos param pelo caminho. Eu lembro que o povo de Deus antigamente era mais robusto, persistia mais. O de hoje é muito, como diz essa juventude, é muito Nutella. Qualquer coisinha quer parar. Você é crente em raiz ou é crente em Nutella? Você parou, foi? E Jesus chega para aquela mulher e diz: eu vi que você persistiu. Eu vi que você não abriu mão daquilo que você queria. Eu vi que você tem um propósito que você veio aqui cumprir. E qual é o teu propósito, querido, hoje, nessa noite? E o que é que Jesus tem para você? É algo extraordinário. Mas só recebe quem não abre mão do que Deus tem. E Jesus chega diante daquela mulher e diz assim, versículo 28. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Porque a resposta de Deus, quando vem, ela não demora para acontecer, não. A resposta de Deus, quando Ele manda, é no já, acontece. Quando Deus determina, não tem cão do inferno que segure. Quando Deus dá a palavra, o direcionamento, ninguém pode mudar. E naquela mesma hora, Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, pela tua fé, a tua filha está liberta. E ali foram 2 milagres. A vida daquela mulher foi transformada e a filha dela foi liberta. Aquela mulher que antes estava sendo conhecida por aquelas pessoas como inconveniente, a mulher chata, a mulher que gritava demais, passou a ser reconhecida como uma mulher de grande fé. Porque aquelas pessoas que costumam acusar, quando você vê você na bênção, vai dizer assim, ó, rapaz, não é que acontece mesmo? Não é que Jesus mudou mesmo? Não é que ela conseguiu mesmo? E a nossa vida é assim, querido. Todos os dias devemos ter fé suficiente para nos manter firmes no propósito que buscamos. Se você está se sentindo fraco, balançado, pede ajuda. Se você não tem forças para continuar, se você está querendo parar, pede ajuda. Diz assim, olha, eu estou precisando de você, meu irmão, ore por mim.
Aqui tem vários pastores que estão aqui neste lugar justamente para dar continuidade a você, lhe ajudar segurando a sua mão, porque dias difíceis vêm para todo mundo. O maior propósito que nós vivemos aqui é buscar a vontade de Deus, é buscar que Deus realize em nossas vidas a vontade dEle. Eu me lembro que antes de partir, a minha sogra, quando ela disse: não deixe de fazer a vontade de Deus. Aquela mulher, ela tinha uma fé extraordinária. Ontem fez 30 dias, um mês que ela partiu. Não teve um dia sequer que a saudade não bateu, que a saudade não apertou. Mas quem foi ao sepultamento dela, viu que não foi um enterro triste, viu que foi realmente uma adoração ao Senhor Jesus. Porque quando um servo de Deus, ele vai embora, ele não morreu, ele descansou, e foi um até breve. O que nos dá vontade cada vez mais de continuar é saber que sim, existe uma Jerusalém celestial para mim e para você, e que nós devemos persistir dia após dia, porque se nós paralisarmos, de nada disso vai valer. Existe propósito na nossa vida, existe propósito na minha vida e existe propósito na sua vida, diga amém. O primeiro propósito é justamente: busque a vontade de Deus. E o segundo propósito: lute pelas outras pessoas. Lute pela sua casa, lute pelos seus amigos, lute pelo seu trabalho. Apresente esse Senhor onde quer que você for. 3 meses, muitas vezes ausente dos cultos, mas o propósito não havia parado. Toda vez que a gente entrava naquele hospital, a gente dizia assim: ó, Deus é bom. Toda vez que a gente chegava junto de alguém, dizia: Deus vai acontecer, Deus vai transformar. Toda vez que a gente parava diante daquelas pessoas, dizia assim: olha, Deus ele vai curar, Deus ele vai transformar. Eu, certo dia, me encontrei com um rapaz lá e comecei a conversar com ele. 30 anos de idade, tinha perdido um filho há 2 anos antes, e nesse ano ele perdeu a esposa dele com 29 anos de idade, e ele dizia assim: eu preciso continuar. O rapaz perdeu um filho, perdeu a esposa, e disse: eu tenho que continuar. E quando a gente sai daquele lugar, a gente voltava para casa, e Jesus nos dava força novamente, e a gente ia todos os dias, até que um dia, Deus estava me incomodando tanto, que eu saí daquele lugar. Eu disse: eu vou ali no hospital, porque a gente tinha acesso flexibilizado lá. Lidiane, por ser da área da saúde, e eu, porque eu conversei lá com a questão do psicólogo, e ele deu uma oportunidade que a gente tivesse mais lá. E naquele dia eu entrei no hospital, e Deus me inquietando, eu comecei a andar: vou para onde? E eu entrei justamente no consultório do médico, porque ela estava na UTI, e embaixo tinha um consultório do médico. E eu disse: eu vou falar com esse médico. E eu fui até aquele médico perguntar se eu poderia fazer algo a mais do que eu estava fazendo. Eu chego lá, o médico não estava, o médico estava viajando. Mas existiam os médicos auxiliares dele que estavam lá. E eu perguntei ao recepcionista: olha, doutor está aí? Ele fez: está não, só quem está aqui é doutor Lucas. Aí eu disse: eu quero falar com ele. E aquele homem saiu. Depois de alguns minutos, olhou para mim. Ele já me conhecia, porque todo dia ele dava sempre o posicionamento da UTI. E ele disse: vem para cá. A gente entrou numa sala dele lá, estava vazia. A gente começou a conversar. 40 minutos que a gente estava conversando sobre ela, Deus fez um mover naquele lugar. E a gente começou a falar de Deus para ele, porque Deus é bom, porque Deus transforma, porque Deus liberta. Ele disse: eu já vi de tudo nesse lugar. Eu já vi Deus fazer coisas sobrenaturais, e a gente está lutando para que ela sobreviva. Eu disse: eu sei, mas Deus vai fazer a vontade dele. A vontade da gente era que ela permanecesse, mas Deus vai fazer a vontade dele. E chegou um certo momento que eu disse a ele: doutor, deixa eu pedir uma coisa ao senhor, por favor, não desista não. Mas não é dela, não desista da sua área. Cuide de pessoas como se você estivesse cuidando da sua família. Dê continuidade. Ele disse: já passou por muitas vezes na minha cabeça desistir, mas hoje não tem quem me tire eu desistir. E eu coloquei na minha cabeça que eu vou continuar, que eu vou persistir. Ele disse: é bom, doutor, agora deixa eu fazer uma coisa pelo senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Naquele momento, aquele médico se levanta, estende as mãos, e eu comecei a orar pela vida dele, para que Deus transformasse,
para que Deus colocasse a mão dele na mão do médico toda vez que aquele médico fosse operar alguém. E depois desse mover todo, eu saí de lá, parecia que tinha saído um peso das minhas costas, e eu peguei e fui embora. Aí deu a hora da visita, a Lidiane chegou, e a gente começou a conversar. Para muitas pessoas, pode até estar pensando assim, mas Deus não curou. Quem foi que disse? Mas Deus não trouxe ela para casa. Quem foi que disse? Segundo dia de cirurgia, minha sogra disse para minha esposa, eu estou indo para casa. Aí ela disse, eu sei, manhã, eu sei, a senhora vai para casa, se preocupe não. E a gente começou a interceder, orar, até que no penúltimo dia, depois que a gente havia recebido a resposta do médico, eu disse, Senhor, eu não abro mão de ouvir de outra pessoa, eu vou ter que ouvir do Senhor. Eu me sentei embaixo de uma mangueira que tem lá no Hospital Português, e meu filho chegou, a lágrima caindo. Aí meu filho chegou, olha para mim assim, fez, pai, vovó nem vai para a enfermaria, ela vai para casa. Naquele momento, eu dei um sorriso, eu disse, entendi, Senhor, agora eu entendi, agora eu ouvi a tua voz. A casa que ela vai é a casa celestial, onde cantamos aqui que não haverá choro nem ranger de dente, morte e choro nunca mais. E é por esse motivo que nós persistimos dia após dia, dia após dia. E eu vim dizer para você hoje, não pare, porque o que Deus começou, Ele vai concluir. Para muitas pessoas acreditaram que ela não foi curada, porque ela não voltou para casa em Jardim Paulista, mas ela foi curada corpo, alma e espírito, e hoje ela está junto do Senhor, adorando Ele. É assim que um dia nós iremos para lá também. Pode estar doendo aqui, mas a alegria de saber que o Senhor fez a vontade dEle é muito maior. Entenda, os planos de Deus são perfeitos e são bem maiores do que os nossos. Não desista, continue, porque o que Deus está para fazer na tua vida é grande. Que Deus te abençoe, querido.